Fraudes em licitações e desvio de verbas públicas lideram ações de improbidade administrativa contra agentes públicos. Somente este ano já foram contabilizadas mais de 300 ações pelo Ministério Público Federal. 5.445. Essa é a quantidade de ações de improbidade administrativa contra agentes públicos que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal de 2013 até maio deste ano em todo o Brasil. O número chama a atenção e impressiona ainda mais quando é detalhado. Há 2 anos, a instituição propôs 3.143 ações e instaurou quase 10.000 procedimentos de investigação. Em 2014, foram contabilizadas pouco mais de 2.000 ações e 11.405 procedimentos de investigação. E até o dia 22 de maio deste ano, o estudo aponta 300 ações propostas e aproximadamente 6.000 procedimentos de investigação. O estudo mostrou que, dentre as irregularidades mais encontradas, estão os procedimentos licitatórios fraudulentos, o desvio de verbas e a inconsistência na prestação de contas ou até a sua omissão. A improbidade administrativa é regulamentada pela Lei 8.429 de 1992, que trata das hipóteses de enriquecimento ilícito no exercício de mandatos, empregos, cargos ou funções na administração pública. Os acusados de improbidade administrativa podem perder bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcir integralmente o dano, ter suspensos os direitos políticos, pagar multa civil, ficar proibido de contratar com a administração ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, além de perder a função pública. Este advogado explica ainda que a Lei de Improbidade Administrativa prevê sanções para todos os agentes públicos e, dependendo do caso, para particulares, e que existe ainda outra legislação muito parecida, mas para agentes políticos do alto escalão. O crime de responsabilidade é uma conduta prevista para altos escalões aí dos poderes públicos, presidente da República, ministro, governador, ministro do Supremo Tribunal Federal, que são atos que atentam contra a probidade na administração pública, contra a liberdade dos poderes, contra a lei orçamentária. Isso é que caracteriza o crime de responsabilidade. Apesar da gravidade dos atos praticados, nem a improbidade administrativa, nem os crimes de responsabilidade estão previstos no Código Penal. Tratam-se de ilícitos de naturezas civil e político-eleitoral, respectivamente. Os crimes continuam regulados pelo direito penal, né? Um agente público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos seus atos. Essas instâncias são independentes. Então, quando a gente fala de improbidade, a gente está olhando para o aspecto civil, para o aspecto patrimonial, de ressarcimento, de multa. Isso não impede que, pela mesma conduta, ele responda criminalmente e seja preso, e administrativamente seja demitido. Quer dizer, são 3 instâncias diferentes. E um desses desdobramentos penais chegam ao crime de corrupção. Segundo o último levantamento da Organização das Nações Unidas, são desviados cerca de 200 bilhões de reais por ano no Brasil, valor superior aos gastos em educação e saúde pelo governo. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal lançou a campanha 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas estão alicerçadas basicamente em 3 pilares: a prevenção da corrupção, a acabar com a impunidade, permitir que o processo chegue ao final, tanto o processo criminal quanto o processo de improbidade administrativa, e também, em caso de culpa e condenação, a efetiva punição dos agentes corruptos e a recuperação dos valores desviados. Uma das medidas é criminalizar o enriquecimento ilícito, uma modalidade de improbidade administrativa. Se o agente público ele tiver um patrimônio que seja incompatível com a sua renda acumulada ao longo do tempo, isso vai se tornar crime. Nós queremos apresentar essas 10 medidas como 19 projetos de lei de iniciativa popular, e para isso a participação da sociedade é fundamental, assinando as fichas de apoio. Nós precisamos de 1.500.000 assinaturas no mínimo para podermos encaminharmos esses projetos ao Congresso Nacional.